Esta é a Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ouça nossa programação em radiocpt.com.br. Interaja conosco pelo WhatsApp 51993489360. Em instantes, mais uma transmissão ao vivo. Acompanhe em facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Rádio CPT. A Rádio CPT apresenta Teologando, com o vice-presidente de ensino da IELB, Pastor Joel Miller. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio CPT. Está no ar o programa Teologando, nesta tarde de sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Neste ano totalmente atípico para todos nós, época de pandemia e época também que nós não sabemos ao certo como proceder diante deste caos que está o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade. Enfim, que Deus, o nosso bondoso Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Consolador, nos anime, nos oriente e nos dê sabedoria para que possamos, neste tempo difícil, olharmos para o alto, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Colossenses, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo está. E por que é para nós buscarmos as coisas do alto, onde Cristo está? É porque lá nós viveremos com Ele, porque Ele foi ressuscitado e nós, os que fomos batizados em Cristo, nós renascemos com Ele no batismo. Portanto, é para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena, e que é as coisas deste mundo, as paixões da carne e as oportunidades que temos de pecar neste mundo, é para fazermos morrer e vivemos como nova criatura aqui. E enquanto vivemos como nova criatura aqui, é para nós lembrarmos que aqui nós estamos, mas somos cidadãos dos céus. Mas enquanto este viver no céu, a vida eterna não nos alcança, é para nós vivermos aqui neste mundo sendo sal, sendo luz, sendo o bom perfume de Cristo, agindo como embaixadores de Cristo aqui, e é para nós praticarmos os frutos da fé. E confesso que nós passamos por dificuldades de compreensão de como praticarmos os frutos da fé em meio a tantas ideologias, em meio a tantos posicionamentos políticos, em meio a tantos posicionamentos teológicos, em meio a tantos posicionamentos legais, institucionais, religiosos, pessoais, enfim, estamos numa era da informação e muita informação ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, como a nossa juventude gosta de dizer, só que a gente não consegue filtrar e não consegue ter profundidade nos conteúdos e tudo mais. Então a gente tem que buscar a orientação lá do alto, não é sem motivo que o apóstolo Paulo diz: busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo está. Que Cristo nos ajude e nos abençoe neste tempo de pandemia, para que a gente saiba administrar as coisas aqui deste mundo, desta terra, mas que nós saibamos especialmente buscar as coisas lá do alto, ou seja, fazer a vontade de Deus, que nos é revelada em sua santa palavra, aqui neste mundo, vivendo a nossa vida cristã de forma santificada também em meio a esta pandemia. Nós verificamos aí uma dificuldade muito grande. Esses dias o ministro da Saúde, numa entrevista que ele deu para a Rede Globo de televisão lá no Fantástico, ele falou assim: a população não sabe se houve o ministro da Saúde ou se houve o presidente. E ontem houve aí a demissão do ministro da Saúde e já a nomeação e hoje a posse do novo ministro da Saúde. E a gente então agora aguarda e ficamos na expectativa das orientações das autoridades de saúde e autoridades políticas sobre como vamos proceder. E enquanto isso a gente vai, com o nosso jeito de ser igreja, tentando fazer as nossas atividades, o atendimento pastoral, porque o rebanho de Cristo foi constituído, nós fomos constituídos pastores no rebanho de Cristo e nós servimos ao rebanho de Cristo. E como vamos servi-lo como pastor em meio a essa dificuldade de como as congregações cristãs, as igrejas cristãs, as nossas comunidades vão
aqui agora, durante esse período de pandemia, servir a Deus, cultuar a Deus, enfim, as nossas atividades de culto. Por isso, eu convidei hoje aqui para estar conosco o Dr. Jean Regina, advogado. Ele é membro da comunidade luterana da Cruz, aqui de Petrópolis, em Porto Alegre. Amigo nosso aqui, muito conhecido por muitos congregados da IELB. Boa tarde, Dr. Jean Regina. Uma alegria, um prazer ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Joel. Boa tarde para todos os irmãos aí da Rádio CPT. Que prazer podermos estar juntos. Apesar desses dias difíceis que estamos vivendo, com alegria como cristãos que nós somos, de podermos continuar espalhando a boa nova, continuarmos depositando as nossas vidas nas mãos do Senhor, tendo nele a nossa conforto, nossa confiança, e a partir disso podemos levar a boa palavra para todos. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje. Muito bem, doutor Jean Regina, a gente conversou rapidamente aí sobre a sua participação aqui conosco sobre o direito religioso em tempos de pandemia, né? Como que nós vamos nos comportar? Nós vamos seguir as orientações da saúde, as orientações do decreto federal, estadual, municipal, nós vamos seguir a orientação do líder da nossa igreja, cada local se comporta conforme a pandemia está em seu local, ou tem uma diretriz para que a gente possa fazer aí uma ação, não diria coletiva, mas assim, pelo menos coesa, né? Todo mundo dentro da mesma linha, dentro da igreja. Bom, nós estamos vivendo dias muito difíceis e diferentes. A gente está falando aqui no direito que está virando uma faculdade de direito por dia, porque são tantas novas leis e novas diretrizes e novas normas e regras que se busca fazer para que possamos orientar o povo, para que o povo possa ter um mínimo de senso de organização nesse contexto da pandemia, que a gente realmente fica meio assustado. E a igreja, curiosamente, ela está virando realmente um centro de debates muito profundo, justamente porque a igreja ela tem na sua atividade normal uma profunda senso de aglomeração de pessoas, né? Os cultos públicos aglomeram pessoas, e isso tem, obviamente, sido o grande foco de busca de evitar desde o início da pandemia, por parte das orientações do governo, da Organização Mundial da Saúde, e a partir disso dos governos, e tem gerado essa polêmica toda. Então, acho que é importante a gente fazer um corte aqui, pastor Joel, sobre o que qual é o sentido da liberdade religiosa como nós entendemos no Brasil e qual é a diretriz, por assim dizer, a respeito da liberdade religiosa e da sua eventual restrição, se é que está havendo restrição, nesse momento de pandemia. Então, primeira coisa que tem que ficar clara para todos, nós vivemos num Estado democrático de direito, que é uma organização social fundamentada em uma Constituição. Essa Constituição nossa foi promulgada lá em 1988, essa última Constituição. Nós já tivemos 7 ao longo da nossa história nacional, desde a primeira em 1824. Em todas elas, o elemento religioso sempre esteve presente. Desde a Constituição Imperial de 1824, em que o Estado brasileiro era um Estado confessional, era um Estado que tinha na Igreja Católica a sua religião de predileção e a sua religião professada pelo Estado, passando então depois para as constituições. Pois não. Essa informação é muito importante para a gente compreender também que o nosso Estado ele é um Estado laico, mas ele tem profundas raízes aí com a religião, porque teve um momento na primeira Constituição que havia uma religião oficial do nosso Estado. Então, a história do nosso país passa pelo convívio entre Estado e religião. Sem dúvida. Na verdade, esse relacionamento ele existe em toda a nossa herança política. Vamos pensar que Portugal, que é o país de onde nós descendemos diretamente, é um país profundamente marcado pelo elemento cristão,
É um país que, desde a sua gênese, desde 1319, por exemplo, a Ordem de Cristo, que é uma ordem portuguesa, que Dom Dinis foi o primeiro rei português que usou aquela cruz vermelha que nós conhecemos bem, que é a cruz do Vasco da Gama, inclusive, né, aquela cruz vermelha, nas esferas amilares dos brasões da família real, desde 1319 até 1889, com Dom Pedro II no Brasil, aquela cruz fazia parte da bandeira brasileira. Depois, na proclamação da República, a cruz continua, ninguém se dá conta disso, mas ela continua no Cruzeiro do Sul, que inclusive é a nossa principal ordem do mérito no Brasil. Isso tudo são símbolos que mostram o quanto a religião cristã informa valores para a cultura nacional, e a partir disso faz com que nós tenhamos uma profunda relação da fé cristã e dos valores que disso decorrem com a vida em sociedade aqui no país, que obviamente transbordaria também nos nossos documentos políticos. Então, por isso eu estou falando que a ordem constitucional de 1988, ela estabelece uma relação entre a Igreja e o Estado de profunda colaboração. O Estado brasileiro se vê como laico, ou seja, o povo brasileiro escolhe que não haja uma relação entre o Estado e a fé cristã, e, ao mesmo tempo, entende que essa relação que não existe no Estado, ela existe na sociedade. E as ordens, a ordem política e a ordem religiosa, elas colaboram pelo bem comum, cada um na sua respectiva esfera de atuação. Então, com base nisso, é que nós podemos conversar, pastor, sobre o momento que nós estamos vivendo e, a partir da laicidade brasileira, quais seriam ou quais são as recomendações que nós precisamos pensar em termos do comportamento da igreja na restrição de cultos públicos e na manutenção necessária das liberdades nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Inclusive pelo fato da Constituição entender, né, a função da igreja como importante para a sociedade, ela não tem uma igreja oficial, mas ela também traz amparo, ela traz uma proteção à igreja e à profissão de fé de cada pessoa. Então a Constituição, ela, pelo fato de ser laica, não quer dizer que ela não protege a igreja, pelo contrário, ela tem dispositivos que beneficiam a igreja, inclusive. Exato. E realmente a gente tem que parar para pensar sobre o fato de que a igreja ela presta um serviço muito relevante para o povo. E aí eu estou dizendo a igreja organização. A igreja organismo, a igreja corpo de Cristo, isso é indiscutível, e ela existe independentemente das paredes do templo, né, pastor? Mas a igreja organização, que é a fé, o elemento de fé inserido como a gente chama, na comunidade política, ela também presta um serviço muito relevante, tanto no alcance de determinados assuntos e determinadas respostas que o Estado não consegue, não tem capilaridade suficiente para conseguir atender, e seja também justamente porque a igreja, e aí que igreja eu estou falando num sentido mais amplo, não a igreja cristã apenas, mas, de novo, o fenômeno religioso, ele é o fenômeno autorizado a responder questões existenciais da existência humana, existenciais do ser humano, que não são respondidos por outras comunidades dentro da sociedade. E por conta disso, é que em momentos como esse, tanto mais importante se torna a ação da igreja, da religião, no conforto, no exercício da misericórdia, no alcance da ajuda ao próximo. Nós estamos aí numa grande discussão nesse momento da pandemia sobre como ajudar o próximo. Nós estamos agora na fase 1, que é a fase da contenção da contaminação, mas nós vamos ver fases diferentes que vão chegar em breve. Nós estamos ainda sentindo os primeiros efeitos, por exemplo, econômicos a respeito da crise, que certamente vão se multiplicar, e aí também entra, então, alguma ansiedade por conta da manutenção das atividades religiosas e o culto, e agora como é que fica, eu fecho, eu abro.
Então nós temos que tratar esse assunto como a própria pandemia. Nós vamos tratando ele momento a momento, fase a fase. E essa fase inicial é a fase de nós tentarmos ao máximo continuar achatando a curva de contágio, e por conta disso, como resgatando a conversa de antes, a liberdade religiosa ela não está cerceada. A liberdade religiosa ela é um fundamento da República. A liberdade religiosa ela é a primeira das liberdades humanas civis fundamentais. Um feixe de direitos humanos que nós temos, que precede ao Estado, que nascem conosco, que fazem com que nós possamos informar um sentido de dignidade para a vida. E a dignidade humana ela é um fundamento da própria Constituição. Ela está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que mostra a dignidade como sendo um dos fundamentos. E a liberdade religiosa sendo a primeira grande liberdade. E essa liberdade tem várias dimensões, pastor. A primeira dimensão ela é uma dimensão irrestrita no Brasil, que é a dimensão da consciência religiosa. Nós vemos países, por exemplo, como a China, como países na Ásia, países na África, em que a consciência religiosa ela é negada. A liberdade de consciência religiosa. Ou existe o forçar das consciências para adotarem uma determinada confissão de fé, ou existe um forçar do Estado das consciências para que não adotem nenhuma confissão de fé. E nós estamos falando de 70% da população mundial que vive em países, em regiões, onde há restrições muito severas à liberdade de consciência religiosa, coisa que aqui no Brasil é inviolável, é irrestrita. Depois disso, nós temos a liberdade de expressão religiosa. A expressão religiosa ela se dá na medida em que nós podemos, usando um versículo bíblico, crermos e por isso falarmos. Né? Crer e por isso falar é expressar, é manifestar a sua consciência, a sua fé religiosa. Isso também no Brasil é inviolável. Não existe nenhuma possibilidade de restrição. Depois da manifestação e da expressão religiosa, nós temos a liberdade de culto propriamente dita. E a liberdade de culto ela se dá em várias dimensões, especialmente na dimensão pessoal, privada, no culto familiar, no culto doméstico, e também na expressão comunitária. É o culto na igreja, que é esse adorar comunitário que todos nós estamos sentindo tanta falta pelas últimas semanas sem podermos estar nos congregando juntos. E, por fim, a liberdade de organização religiosa, que é o que faz com que a fé, as diferentes manifestações de fé, possam inserir-se e ocupar um espaço na comunidade política através de adquirir a personalidade jurídica, através do momento em que elas conseguem também, então, organizar a sua maneira de propagar o seu credo. Este feixe de direitos compõe a liberdade religiosa. E, neste momento, a própria religião, como ela também serve à dignidade humana, ela entende que a dimensão do culto comunitário é que deve ser, nesse momento, suspensa por orientações, por determinações das autoridades sanitárias, para que, então, nós possamos ajudar, contribuir na não propagação da contaminação pelo coronavírus. Então esse digamos assim, esse é o corte, a leitura a partir do direito e dos direitos fundamentais a respeito do posicionamento da igreja neste contexto. A partir disso a gente tem que comentar e conversar com os irmãos sobre os diferentes decretos que estão acontecendo e a confusão que está gerando isso, né? Doutor Jean, a pergunta que nós sempre ouvimos aqui no Centro Administrativo da IELB é a seguinte: nós somos proibidos de fazer culto? A gente não pode fazer culto? Pois é. Então vamos lá. Eu também estou recebendo essas perguntas aí, e não são poucas. O que acontece? O Brasil, se preparando para essa situação de calamidade que estava escalando, nós já vimos nos outros países e ela vinha chegando ao Brasil. O presidente da República ele editou uma medida provisória que foi convertida em lei e que virou a Lei 13.979 do dia 6 de fevereiro de 2020. Essa lei, então é uma lei, notem, é uma lei nacional
que foi aprovada no Congresso Nacional, ela estabeleceu todo o planejamento estratégico do Brasil para enfrentar a situação do coronavírus. A partir dessa lei, os governadores e os prefeitos municipais, eles já tendo uma autonomia constitucional para poderem legislar de maneira suplementar a legislação nacional, federal, eles também, então, recebem a autoridade para poderem determinar medidas de restrição em maior grau nas suas jurisdições, então seja no âmbito do estado ou dos municípios, de acordo com a fase, a evolução da contaminação no Brasil. Lembramos que o Brasil é um país gigante, com vários países aqui dentro. Então, a relação e as estratégias adotadas por países da Europa, por exemplo, não são as mesmas medidas a serem adotadas no Brasil de maneira rasa, nacional. Nós somos um país muito grande. Bom, considerando isso, os governadores e os prefeitos editaram decretos, e decretos de estado de emergência, vocês devem ter ouvido, ou estado de calamidade pública, essa palavra nos assusta, mas esses decretos normalmente eles são necessários para que o Estado possa começar a fazer os gastos públicos necessários, com a rapidez necessária para combater os problemas que estão abatendo o país, sem que isso acabe acarretando responsabilização do gestor por conta de várias leis que tentam travar os abusos no gasto do dinheiro público. Digamos que esses decretos, então, doutor Jean, são decretos para flexibilizarem as ações dos governos estaduais, municipais e até mesmo do governo federal, quando ele faz quando é editado esses decretos, né? E você mencionou aí a Lei 13.979, além da questão da competência pela Constituição, eu estava lendo a lei aqui, o terceiro artigo, no parágrafo 7º, ele auxilia ali os governadores e prefeitos, né, que as medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas pelos gestores locais de saúde, né? Exatamente. E aí o que acontece? Que é aí que nós vamos chegar agora no nosso caso aqui específico. No parágrafo 8º deste mesmo artigo 3º, existe uma salvaguarda aos serviços públicos e às atividades ditas como essenciais. Ou seja, mesmo que haja necessidade e aí lá no início do artigo 3º existem as medidas: isolamento, quarentena, encaminhamento, inclusive, forçado para exames e testes de pessoas que apresentem sintomas e por aí afora, existe então um resguardo de atividades que não podem parar para que a sociedade não se desorganize, mesmo que as medidas mais severas elas devam ser adotadas. Então, esse é o que está lá no parágrafo 8º. E no parágrafo 9º, essa lei delega ao presidente da República a prerrogativa de, mediante decreto, dizer quais são os serviços públicos e atividades essenciais. Coisa essa que foi feita pelo presidente no decreto presidencial de número 10.282. E ali ele colocou uma série de elementos que são reproduzidos, inclusive, nos decretos estaduais, nos decretos municipais. E no decreto 10.292, ele acrescentou algumas atividades essenciais. Naquele decreto especificamente, se eu não me engano, ele acrescentou então acho que é o inciso 37 ou 39 do decreto anterior, a atividade religiosa como sendo um serviço essencial. E, ao fazer isso, o decreto ligado à lei diz que mesmo em medidas de quarentena, em medidas de isolamento severo, as igrejas, ou seja, as atividades religiosas, então isso é um termo amplo, as igrejas, portanto, que têm atividades religiosas, podem sim e devem sim ser resguardadas de um fechamento total. Os decretos estaduais e municipais, como todos nós vemos, estão em maior ou menor escala ou fechando totalmente, ou fechando parcialmente, ou adotando regras restritivas para o funcionamento de várias atividades. Por exemplo, restaurantes.
Restaurantes não podem abrir. Restaurantes só podem abrir para atender clientes no restaurante. Eles só podem abrir no sistema de delivery, de entrega, ou no sistema pague e leve, que é o chamado takeaway, né? Então, isso é uma forma de minimizar o contágio. As igrejas, então, sob o decreto presidencial, podem permanecer abertas, podem permanecer com suas portas abertas, podem receber, inclusive, pessoas que queiram buscar um alívio espiritual, um aconselhamento, desde que, e aí que está o X do decreto presidencial, atendam às determinações do Ministério da Saúde. Ou seja, não pode haver aglomeração e tem que haver todas as medidas sanitárias para evitar o contágio. Máscara, álcool gel, limpeza constante do templo, se ele vai continuar aberto ou não. Isso é o espírito do decreto presidencial ligado à Lei 13.979. E aí, o que causa confusão é que no município e no estado está havendo algumas restrições que, por exemplo, no município de Porto Alegre, neste momento, por conta de decretos municipais, os templos devem ficar permanentemente fechados e só é admitida pelo município a entrada no templo de ministros religiosos e equipes absolutamente necessárias para, por exemplo, a transmissão do culto online. Até 2 semanas atrás, antes do decreto ser revisto e por conta de bastante trabalho de bastidores aí para sensibilizar o prefeito, todos os cultos online feitos em Porto Alegre estavam fora da legalidade, de acordo com o decreto municipal. Que não podia abrir em hipótese nenhuma, né? Exatamente, não podia abrir em hipótese nenhuma. Nesse momento, hoje, pode abrir apenas para transmissão do culto online. Agora, isso está em desacordo com o princípio hierárquico, inclusive, da lei federal, que tem um outro posicionamento, e principalmente está em desacordo com a Constituição Federal, quando coloca, então, a liberdade religiosa como primeira liberdade e que as dimensões dessa liberdade absoluta que são, elas apenas guardam relação com a dignidade da pessoa humana, ou seja, a igreja abre mão da sua liberdade de realizar um culto que gere aglomeração de pessoas, porque a igreja deve respeito à dignidade da pessoa humana. E, gente, isso é muito difícil de a gente conseguir compreender no nosso senso comum, não só porque parece que eu estou falando muito juridiquês aqui, mas porque nós temos uma cultura no Brasil, é uma cultura de que a lei, apenas a lei, diz aquilo que é bom, a lei no sentido estrito, né? A lei federal, número tal. Quando nós temos uma Constituição, que é o conjunto dos principais valores que organizam a sociedade e que trazem normas que são auto-aplicáveis, não precisava de lei, pastor, não precisava ter lei 13.979, o decreto para dizer que a igreja é atividade essencial. É evidente que a igreja é atividade essencial. É evidente que num momento tão drástico como nós estamos vivendo, as pessoas buscam alento, nem que seja simbólico, numa igreja com porta aberta. A porta da igreja aberta, ela comunica, ela informa para a sociedade que existe esperança, que vai passar, que esse problema vai passar e que vai haver, tem uma luz no fim do túnel e não é trem vindo na direção contrária. E isso não pode, o Estado não tem o direito de colocar a igreja num cabresto, colocar a igreja debaixo de si e dizer que a igreja ela é um ente menor da comunidade política, porque a Constituição não colocou assim. A Constituição colocou a igreja ao lado do Estado, colaborando pelo bem comum. E aí que está, então, hoje, a celeuma a respeito do assunto. Respondendo diretamente a sua pergunta, então, pode ter culto ou não pode ter culto? Pela Lei 13.979, com o decreto do 10.292, que inclusive foi objeto de ação judicial em Duque de Caxias, teve uma ampla cobertura da mídia que tinha suspendido esse decreto. A decisão foi revertida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá do Rio de Janeiro. Então o decreto está plenamente válido nesse momento. Sim, as igrejas podem abrir, podem manter atividade religiosa normalmente, desde que atendam às orientações, às determinações do Ministério da Saúde para não aglomeração. Suplementando isso, os estados estão dizendo
estão colocando um limite razoável nas igrejas para que se entenda o que é ou não aglomeração. E se está chegando a um denominador que entre 25% e 30% da capacidade do templo é o possível para que haja o distanciamento necessário entre as pessoas, para que um eventual culto ou celebração não seja considerada aglomeração. Então é o que nós estamos vendo neste momento como medidas razoáveis. Vários municípios estão também flexibilizando e entendendo dessa forma. O estado do Rio Grande do Sul estava com esse entendimento quando houve a judicialização do caso, que suspendeu o decreto. Ele recuou e editou um novo decreto, que é o que está válido hoje, colocando em 30 pessoas o máximo de pessoas que poderiam se reunir dentro de um templo. O que causa um problema, porque quando são templos grandes, 30 pessoas não faz a menor diferença. Agora, num templo pequeno, 30 pessoas pode ser uma aglomeração. Já um percentual do funcionamento do prédio tende a ser uma ideia, uma métrica mais razoável para que se possa entender a celebração dos cultos. Mas nós estamos vivendo um exemplo, doutor Jean. Tem um irmão que é pastor lá em Medianeira e ele atende a cidade de Itaipulândia, lá no Paraná. Ele disse que na cidade de Itaipulândia e também na cidade de Medianeira, os prefeitos lá entenderam, com auxílio do Corpo de Bombeiros, pelo PPCI de cada igreja, eles entenderam que é uma pessoa a cada 5 metros quadrados de construção. Então a igreja tem que fazer a conversão, quantos metros quadrados de construção a igreja tem, então para cada 5 metros uma pessoa. Esse foi o entendimento lá, e lá está liberado a atividade cultica nesses requisitos. Certo. Bem, então é isso, né? Agora, o que nós estamos vendo, por exemplo, são situações em que, como no Ceará, em que uma transmissão de culto online acabou levando o pastor para a cadeia, né? Porque ele estava lá com 5 pessoas fazendo a transmissão de um culto, chega lá a polícia de maneira truculenta e os ânimos se levantam e aí o cara vai para a cadeia. Ou um bispo anglicano em Poços de Caldas que estava fazendo uma transmissão online, tinha também, sei lá, um templo bem grande ali, estava fazendo a transmissão para umas 2.000 pessoas mais ou menos, e chega o fiscal da prefeitura com a transmissão. Ou pior, e aí assim, eu acho que é o caso mais emblemático de todos, em Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, uma senhora com mais 4 pessoas da sua família dentro de casa fazendo orações, e uma denúncia anônima coloca a polícia militar para bater na casa da senhora e dizer: a senhora está fazendo o que aí? Eu estou fazendo oração, né? Não pode fazer oração porque o decreto do governador diz que não pode ter nenhuma celebração pública ou privada religiosa. E aí nós enxergamos um grande problema no avanço de determinados governos, de determinadas gestões às liberdades civis fundamentais. Isso na minha opinião, pastor Joel, é o grande perigo que nós estamos enfrentando do ponto de vista jurídico, aliás, né, no enfrentamento dessa pandemia. Nós estamos vendo as nossas instituições democráticas e o direito como um todo, ele sendo desconjuntado por conta dessa pandemia, quando nossos mecanismos, eles poderiam tratar disso de uma maneira mais serena. Tá faltando serenidade para o poder público ao tratar essas questões. Certo. Doutor Jean Regina, só interagir com os nossos ouvintes aqui, um momentinho, por favor. Aqui, acompanhando pela página do YouTube, o Tiago Vieira diz assim: olá, que Deus os abençoe. Um abraço aí para o nosso colega Tiago Vieira, advogado também, parceiro aí sócio do Jean Regina, né? Então, grande abraço, Tiago, obrigado aí pela audiência, que Deus abençoe você também. E aqui pelo Facebook, nós temos a Selmira Santana, lá de Rio Grande, que está mandando um abraço aqui para nós. A Irene Prestes, da Congregação da Redenção, que está assistindo também. A Gisele Kunzendorf manda um oi aí para o Jean,
atenta. Isso aí, abração para a Gisele. Lá do Distrito Federal, né? A Gisele, esposa do pastor Roberto. Um abraço para a Gisele também. Pastor Roberto. Isso, a Solange Schaffer tá mandando uma boa tarde aqui para nós. O Giovanni Werneck está acompanhando também, falando que é um ótimo papo. A Leni Tutenhagen, né, sou de Redenção, Pelotas. O colega Wilson Miller que é professor da UBRA lá em Palmas, do Tocantins. Um abraço para o Wilson, não é o meu parente. Né? A Jéssica Rosa, boa tarde. A Josélia Rosa do Itinga, lá no Maranhão, né? Eu falei Jéssica, não, é Josélia, lá do Maranhão, Itinga. A Noêmia Scherer, de Marechal Cândido Rondon, mandando uma boa tarde aqui para nós também. O pastor Hernani Kuffel, de lá de Canela, Rio Grande do Sul, um abraço, pastor Hernani. E o Marcos Vaide, o pastor Marcos Vaide, né? Ele diz assim, olá, como o doutor Jean Regina encara, do ponto de vista legal, a realização de cultos no estacionamento, com todos dentro dos carros, tendo assim o isolamento ainda melhor do que dentro do ambiente fechado do templo. Seria ilegal? Será que daríamos bom testemunho fazendo eventos assim, demonstrando que a igreja se preocupa com a saúde coletiva, mas não deixa de ter seu momento em torno da palavra? Então, uma pergunta aí que o Marcos Vaide faz aí para o doutor. E só acompanhado, aí depois você vem aqui para a resposta dele, então, já. A Cenobilina Souza, de Arari, no Maranhão, acompanhando. A Maria Terezinha Marques Regina, um abraço, meu filho. Olha aí, mamãe. Mames. Carlinhos Silva, Congregação Cristo Redentor, de Foz do Iguaçu. Pastor Lucas Prando, acompanhando também. O pastor Ailton Miller, muito bom ouvir esse assunto. A dona Olga Schmidt, boa tarde, estou assistindo em Ministro Andreasa, Rondônia. O Moacir Guinter também, dizendo que está muito bom. É o nosso amigo aí, Moacir Guinter, Moacir, da Congregação Concórdia, aqui de Porto Alegre. A Marlise Grutinski, boa tarde. A Cenebolina, já falei. Ana Amélia Borges, lá de Teresina, no Piauí. Então, esses aí são os recadinhos que nós temos aí. Quer dar uma atenção aqui para a pergunta do Marcos Vaide, doutor Jean? Vamos falar sim. Também mandando um abraço aqui para o professor Clóvis Prunzel, que eu vi que também está assistindo. Bom, eu gostei muito, pastor Marcos, achei bem criativa a ideia. Eu vi várias iniciativas nesse domingo de Páscoa, por exemplo. Como alguns irmãos sabem, a gente trabalha bastante com várias denominações, atendemos aí aproximadamente 3.000 igrejas no Brasil inteiro, de várias tradições protestantes, como advogados, e aí então vários, por exemplo, eu vi drive-thru de Santa Ceia, eu vi take-away de Santa Ceia, o pessoal chegava, ia para a igreja, pegava lá os elementos, tomava sua ceia e saía para uma porta lateral, né? Então a gente viu várias medidas criativas. Nesse caso aqui, o que nós temos que atentar? Nós temos que atentar, então, também para os textos dos decretos a respeito de qualquer aglomeração, de qualquer movimentação de pessoas. Então, existem vários decretos mais restritivos que também estão não permitindo a concentração de muitas pessoas num ambiente aberto, além dos templos fechados, das igrejas fechadas. É óbvio, né? Interpretar isso com as pessoas dentro dos carros é uma novidade, né? A tendência é que a gente vai ver várias situações como essa, de situações que não foram previstas, não foram imaginadas pelo legislador e que podem acabar acontecendo. Eu acho que é um baita de um exemplo interessantíssimo, dentro da lógica da lei nacional e do decreto presidencial. Isso aqui também está bem dentro. Tem que atentar, obviamente, para o seu decreto estadual e para o decreto municipal que trata dos assuntos especificamente, porque qual é o nosso grande perigo, tá, pessoal? O grande perigo é que a possibilidade de uma sanção por parte do governo, principalmente do municipal, é na cassação do alvará da igreja, na cassação da licença de funcionamento, que vai acarretar aí uma série de transtornos e de complicações para a administração da igreja, do ponto de vista da sua organização como estabelecimento religioso, né?
Então, que nós temos que ter, ao mesmo tempo que a boa criatividade que o pastor Marcos está colocando aqui, né, mas atentando para essa situação dos decretos, né? Então, se existe uma restrição muito grande para qualquer tipo de aglomeração também na rua, vamos pensar se de repente fazemos essa juntada de pessoas, mas com menos pessoas, fazer mais cultos. E é isso que também está acontecendo, inclusive nos cultos presenciais. Faça 3, 4, 5, 10 cultos, se for necessário, em tempo reduzido, para que haja a possibilidade de atender o povo, né? Nós todos aí estamos com saudades da Santa Ceia, tenho certeza. Então isso também gera a necessidade de nós pensarmos, será que se for possível? Eu lembro muito bem, meu pai pastor de tantas vezes que foi levar o sacramento na casa de pessoas enfermas. Qual seria a tratativa da igreja hoje? Nós podemos ser criativos, é isso que eu quero dizer, sem descumprir a lei, as normas, e ao mesmo tempo que é isso que nós temos que fazer, mantendo o nosso ponto. Igreja não fecha, igreja continua aberta, dando a sua mensagem de esperança, a sua mensagem de cuidado para o povo. É isso que tem que acontecer, né? Exatamente, o reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus, né? Então, o povo, o rebanho é que é a igreja de Cristo. É claro que nós estamos falando aqui de organização religiosa, nós estamos falando do aspecto organizacional, né? Por exemplo, nós, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, somos uma instituição com CNPJ, e daí é um sínodo, cada congregação é uma pessoa jurídica que tem um CNPJ que é filiado ao sínodo. Então nós estamos falando da pessoa jurídica igreja, né, de uma organização religiosa que tem lá os seus direitos e deveres, inclusive pelo Código Civil Brasileiro. É nesse aspecto que nós estamos falando. Agora, se nós formos olhar, o reino de Deus está dentro de nós. Onde tem a pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ali está a igreja cristã. Né? Então a gente até por vezes ouve, o culto começa lá fora, né? Quando você sai daqui do templo e você vai viver a vida cristã, lá é o seu culto diário, né? Então aqui é o culto público. A nossa grande preocupação é como nos reunirmos em culto público como denominação religiosa. Aqui, doutor Jean Regina, a orientação que a presidência da IELB tem passado para os nossos congregados, para os nossos pastores e lideranças, é que vamos seguir por amor ao próximo, para nós não nos contagiarmos e também não sermos instrumento de contágio para outras pessoas. Nós vamos nos reunir o mínimo possível e vamos seguir as orientações das autoridades de saúde. É essa a orientação que a presidência da igreja tem passado. A gente vai seguir as orientações das autoridades de saúde, onde dá para realizar culto com pequenos grupos, para realizar, onde dá para abrir a igreja e fazer atendimento personalizado, individualizado, familiar, onde dá para fazer culto doméstico, enfim, a orientação que a presidência da IELB tem passado para todos é essa: faça o que dá para ser feito, né? Não fique de braços cruzados esperando a pandemia passar. Aproveite as oportunidades, faça cultos online, faça lives, transmita estudo bíblico, transmita devoções, faça visitas por telefone, por chamada de vídeo, a visita que é possível fazer presencialmente, faça, não deixe de pastorear o rebanho. Esse é o recado que a presidência da IELB está falando. Ao mesmo tempo, a gente precisa seguir as normas de saúde, de segurança pública no que tange a saúde, para que nós mesmos não saiamos contaminados e também para que a gente não seja um instrumento de contágio, para que a gente acabe levando o vírus para outros, né, para que outros sejam também. O Dr. Jean falou bem aqui, por uma atitude de amor ao próximo e de responsabilidade social da igreja, a igreja então vai se submeter às regras de saúde pública. É isso, doutor? É isso, e de novo, isso é o que conecta a nossa igreja e a nossa postura como cristãos com o que eu falei lá no início, com a dignidade humana, que é, na verdade, o grande fator de limitação do nosso direito. Ou seja, todo mundo já ouviu falar que o seu direito termina quando começa do vizinho, né? E esses valores, essa noção muito básica do direito, ela é uma noção justamente natural. Ou seja, os elementos de direito natural são aqueles direitos que eles existem independentemente de uma lei que diga que eles existem. Eles existem porque eles nascem conosco.
Então a dignidade humana, ela é essa grande concentração de direitos e deveres. A igreja, ela tem direitos, como igreja que é, como organização que é, e ela também tem deveres. O seu grande dever é o dever de respeitar a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República. E é isso que vai se ver à medida em que nós, sensibilizados que somos pela orientação técnica dos órgãos de saúde, vamos então manter a nossa conduta de maneira a respeitar essas determinações de não haver aglomeração, para que nós possamos diminuir o contágio, para que nós possamos diminuir a contaminação. E, no fim das contas, pastor Joel, é assumir a responsabilidade pelo cuidado do próximo, é assumir a nossa vocação nesse momento. Acho que aí fica também um grande recado que a Igreja Luterana tem para contribuir com a sociedade brasileira, ao nós podermos expressar como a doutrina da vocação, ela faz a diferença na hora de nós pensarmos na nossa atitude responsável diante do nosso próximo, daqueles que Deus colocou perto de nós e da sociedade como um todo, o conjunto de próximos, né, de todos nós, a partir da nossa conduta cristã. Essa é a nossa maneira de glorificar Deus também nesse momento, né? Exatamente, doutor Jean. Mais uma interação aqui nos nossos ouvintes, né? A Erli Hoffman está mandando um abraço aqui, grande Erli Hoffman, minha amiga desde acho que 93 que eu não a vejo, né? Mora lá em Nova Venécia, no Espírito Santo. Grande abraço, Erli. E, doutor Jean, o pastor Valdir Hoffman diz assim, penso que não precisamos forçar nenhuma situação que possa nos trazer prejuízo depois. Neste momento, paciência e aproveitar os meios disponíveis para continuar levando a palavra de Deus. A semana passada, na terça-feira de semana passada, nós fizemos aqui, os pastores da diretoria nacional, fizemos uma live no programa do presidente da IELB, do pastor Geraldo, e então nós conversamos aqui sobre a questão de fazer Santa Ceia online, batismos. Foi dito assim, não precisamos inventar novas teologias por causa da situação de exceção que a gente vive agora. Então, calma, dá para ficar alguns meses sem participar da Santa Ceia, dá para ficar um tempo maior, a gente não sabe qual é o tempo que vai ser necessário por questão de saúde, e quando houver necessidade, o pastor pode fazer esses cultos com grupos reduzidos, conforme já foi mencionado aqui, mas a gente não precisa ficar inventando teologia da moda aí por causa de circunstâncias, desconsiderando todo o nosso histórico teológico, né? Então, a gente tem que ter paciência e fazer o que dá para fazer, e a gente pregando a palavra, confessando Jesus como Senhor, através das nossas atitudes aqui, na nossa vocação, como lembrou bem o Dr. Jean aqui, é o que nós precisamos. O Moacir Guinter também diz assim, nos carros seria drive-in. Na internet, o drive-in é um local de serviços para obtê-los, o cliente não precisa sair do carro. O termo drive-thru é empregado para serviços no qual o cliente é encorajado a deixar o local com o carro e a comida. No Brasil, o termo drive-in é também um local destinado à realização de relações sexuais dentro do carro. Não é nada disso que nós estamos falando aqui, senhor Moacir. Ronaldo... Acho que a gente usou a expressão, antes as pessoas usam drive-thru e drive-in, né? O drive-thru, na verdade, eu falei sobre drive-thru de Santa Ceia, as pessoas estavam realmente indo de carro, passando de carro, o pessoal entregava os elementos, o pessoal saía. Isso aí foi bem interessante, essas iniciativas aí. Mas está certo, está explicado. Obrigado, Moacir, pela interação. O Ronaldo Rassi mandando boa tarde, a Ruth Mendonça, boa tarde. Também a Zeine Miranda Pamela, boa tarde, com paciência tudo se ajeita, e Cristo para todos. A Ingrid Barbosa, sinto muita falta dos cultos, tomara que abram logo as igrejas, lá de Mondaí, Santa Catarina. Que é a nossa essência, né? Quando Deus criou o ser humano, ele diz lá, já lá em Gênesis, né, doutor Jean, não é bom que o homem viva só. É claro que ali no contexto que Deus criou o homem e a mulher, ele instituiu o casamento e ali ele instituiu a família. Então nós somos essencialmente seres sociais.
é de relacionamentos. E o culto é um momento de relacionamento comunitário com Deus. O meu culto particular, eu me relaciono com Deus na minha leitura bíblica, na minha meditação, na minha devoção, na minha oração. É o meu culto particular com Deus, onde eu confesso os meus pecados e peço perdão e confesso a minha fé cristã em Jesus. Então ali é o meu relacionamento pessoal com Deus. Mas nós somos essencialmente seres criados para adorar a Deus e adorá-lo em comunidade. E é essa adoração comunitária que a gente precisa resguardar e recuperar, né? E é isso que o pessoal está todo querendo, né? Quando que nós vamos poder voltar aí a nos reunirmos na casa de Deus, nas congregações, nas igrejas, nos templos, como comunidade? Esse é o nosso desejo. Eu acho que é isso mesmo. Existe uma frase que fala: nós fomos criados não apenas para viver, mas fomos criados para conviver, né, pastor? Essa dimensão social da vida, ela fica muito clara em momentos como esse, quando nós somos obrigados a nos distanciarmos uns dos outros. Aí a gente começa a valorizar, inclusive, como a vida convivida, ela é tanto mais cheia de sentido, cheia de propósito. Nós fomos realmente feitos para nós amarmos uns aos outros. E nesse processo aí também, eu quero resgatar ali a fala do pastor Valdir Hoffmann, que é bem isso: nós não precisamos forçar situações, nós precisamos ter amor ao próximo, entender que a medida de distanciamento, ela é uma medida importante enquanto for absolutamente necessário. Nós não podemos também nos entregar ao pânico, nos entregar ao medo, à ansiedade. Ter medo é natural, mas viver sob o medo não é nem um pouco recomendável e também não é uma atitude cristã, né? Nós vivemos a realidade de uma palavra dizendo que nós somos movidos pelo amor, o amor de Deus em nós, que faz nós também nos movermos em relação ao nosso próximo em amor. E nesse amor não existe medo, né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E isso faz, então, com que nós também tenhamos que ter a dimensão necessária de entendermos que a igreja, mesmo que o culto comunitário nesse momento, como já bem falado o pastor Joel colocou aqui, embora essa dimensão do culto ela deva ser por amor suspensa, a igreja tem a responsabilidade de se manter aberta. A igreja tem a responsabilidade de ser luz neste momento de trevas espessas pelas quais nós estamos vivendo. O aumento de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio, está sendo assustador. Os relatos aí no mundo inteiro de autoridades que já deram cabo da vida, de profissionais de saúde. Tenhamos a responsabilidade como igreja de mantermos as portas abertas e a fala na ponta da língua. Nós precisamos continuar proclamando que Jesus é o Senhor da história, que Deus está no controle do mundo, inclusive que essa pandemia horrorosa também vai passar e que Deus fará boas coisas através disso também, a partir disso, né, fará com que cooperem para o bem daqueles que o amam, inclusive situações como essa. Então, nesse ponto de vista, o direito é uma ferramenta de apoio à igreja para que ela possa manter o seu trabalho, para que ela possa manter a sua missão e que o Estado não seja um empecilho para isso. No Brasil, nós estamos aumentando muito fortemente os choques entre igreja e Estado, porque justamente as diferentes visões de mundo a respeito do papel da igreja num contexto de uma sociedade fazem com que nós tenhamos esse tipo de situação. E nós temos a responsabilidade, como cristãos que nós somos, as lideranças da igreja têm a responsabilidade, como o que o senhor está promovendo hoje aqui, de trazer esse assunto para a conversa, né? E a liderança da igreja de manter uma comunicação fluida, contínua, com as bases, para que nós possamos continuar dando bom testemunho em todos os momentos. Exatamente. Interagir aqui com os nossos amigos do YouTube, doutor Jean, o Jeová Barros de Almeida Júnior mandando boa tarde. Nosso diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, lá de Brasília. Opa, que legal, que honra ter a audiência dele aqui conosco. E o Wilson Regina, tema importante, o papai, né? Tema importante, há pouca conscientização desse tema na sociedade, daí a importância do mesmo. E a Rosa Baus, muito importante acompanhar estes esclarecimentos, muito obrigada. E
o Dília Zilk mandando um boa tarde aqui para nós, né? Doutor Jean, eu vou fazer uma pergunta agora, então. Vamos pensar um pouquinho assim. Vamos criar a cidade A, ela proibiu que as igrejas abram, mas o pastor, entendendo que é um direito constitucional dele, é um direito de ele abrir a igreja para atender os membros, para aconselhamento, para oração e tudo mais, mas tem um decreto municipal proibindo até que a igreja abra. Qual é o caminho que o pastor tem que percorrer para que esse direito seja garantido por ele? Muito bom, pastor. Bom, como nós falamos, nós vivemos num Estado democrático de direito, ou seja, quando existe um eventual direito que está sendo violado, e neste caso por um ato de Estado, ou seja, não é uma relação entre particulares, mas é uma relação entre um ente estatal, que é o governo municipal, que expediu um decreto em que terminantemente proibiu a abertura de um templo, o Poder Judiciário deve ser chamado para mediar, para arbitrar essa situação. Ele vai ser chamado e existem alguns instrumentos que podem auxiliar a igreja para isso. Então, o que vai acontecer? Ou essa igreja, ela vai ingressar diretamente no seu nome com o correto remédio processual para isso, que nesse caso é um mandado de segurança, ou ela vai se unir com outras entidades sob uma associação civil que já esteja constituída na cidade. Vamos pensar, por exemplo, nós não somos muito ativos nesse tipo de movimento, pastor, como luteranos, mas todos sabemos que nas cidades aí existem os conselhos municipais de pastores, né? E normalmente esses conselhos de pastores, em algumas cidades até existe uma participação de pastores luteranos, normalmente não é muito engajado, e não só luteranos, mas normalmente as denominações que são organizadas em agremiações nacionais, elas tendem a ter uma participação um pouco menor nesses conselhos. Mas esses conselhos, eles estão legitimados, por exemplo, para propor uma ação coletiva, chamada ação civil pública, que é um instrumento jurídico muito pouco usado, que normalmente quem usa é o Ministério Público, e normalmente usa contra a igreja. E essa ação civil pública, ela teria o mesmo âmbito de discutir essa situação do decreto, contrapor esse decreto com a situação do Estado e a situação da lei federal, e pedir, então, judicialmente que as igrejas da cidade fossem, então, autorizadas a sua abertura sem que houvesse nenhum prejuízo, porque poderia ser as portas, ele teria muito problema com o município, poderia ser autuado, poderia receber multa, poderia, inclusive, passar por constrangimentos maiores aí. Então, a medida judicial, ela é a medida, digamos assim, dentro da arena civilizada de briga, é aí que a gente tem que chamar o Estado para conversar e para colocar o Estado no seu lugar, ou seja, para exercitar o direito. Tem que buscar, então, um advogado que seja, que conheça tanto os instrumentos de ações coletivas, como também conheça a matéria especificamente, direito religioso, isso é muito importante, para que possa tomar essas medidas e possa, então, reposicionar o papel da igreja, como eu falei antes, como atalaia que deve continuar sendo, né, como bom testemunho que deve continuar sendo na cidade. O pastor Ailton está falando aqui que lá em Medianeira tem o COPEM, que é o Conselho de Pastores de Medianeira, e lá eles fizeram isso, o Conselho de Pastores buscou o diálogo com a prefeitura para que pudesse, então, fazer o direito das igrejas ser cumprido lá, né? E o senhor mencionou aqui que em Porto Alegre teve uma questão de um decreto aqui que restringiu a abertura de templos, e pelo que eu percebi aqui, o Conselho de Pastores do município buscou o diálogo com o prefeito, acho que nesse momento delicado, aí os pastores então buscaram lá o diálogo. O nosso presidente aqui até mencionou que o prefeito de Porto Alegre teve um momento que ele precisou se desculpar com algumas igrejas por alguns atos ali que foi agressivo ali por parte da Guarda Municipal em relação a algumas igrejas, e então buscou harmonizar isso aí com o diálogo.
São tempos... Igrejas foram lacradas, a coisa não, foi bem complicada, houve uma certa turbulência realmente aqui por parte do prefeito municipal, e eu estou pessoalmente envolvido em várias situações no Brasil inteiro. Porto Alegre é uma delas, Rio Grande do Sul também. Nós estamos em diálogo constante com o governo municipal e estadual para tentar chegarmos a uma posição razoável com relação a esse assunto. Mas realmente óbvio que o caminho da política, o caminho da conversa é um caminho, sempre um caminho desejável e preferível, inclusive, ao judicial, porque tem um outro problema no judiciário, que é o precedente, né, pastor? Uma vez que você entre com uma ação e essa ação ela seja ou mal posta ou tecnicamente imperfeita ou que tenha um resultado ruim, isso vai virar daqui a pouco uma jurisprudência também que vem em nosso desfavor quando em outros lugares do Brasil se for buscar o mesmo tipo de tutela, né? Então é óbvio que a articulação nas cidades menores isso ainda é mais forte, de poderem conversar com o prefeito, de poderem sensibilizá-lo e colocar as ordens nos seus devidos lugares, isso é absolutamente desejável e importante que se faça. Certo. O pastor Ailton está dizendo aqui que não foi bem diálogo não, que está em tramitação pelo Ministério Público a reivindicação do grupo de pastores lá, né, em Medianeira. E também aqui um recado do nosso amigo Jackson e a Luciana Coelho. O Jackson Coelho, certo, lá de Campo Grande. Bela abordagem para esses tempos. Um forte abraço ao Dr. Jean e a você, reverendo Joel. Um abraço para o Jackson. Um abraço. E para a esposa. Abração, querido. Para a esposa também. Isso aí. Dr. Jean, agradeço a sua disposição de participar aqui do programa Teologando na Rádio CPT. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pelas suas contribuições. Eu sei que você e o Dr. Tiago também têm um canal aí de direito religioso, que estas e outros temas bastante importantes para a igreja cristã em relação à igreja, Estado, direito religioso, podem ser buscados. Pedir para colar o seu endereço aqui nos comentários, né, o endereço do Direito Religioso, para quem quiser, a partir desta live aqui, acessar o canal de vocês lá e ter acesso aos vídeos e aos conteúdos que vocês divulgam. Muito obrigado pela sua cordial e gentileza presença aqui no nosso programa. Que Deus abençoe você, um ótimo final de semana aí com o abençoado feriado. Um abraço para a esposa, para os filhos, um abraço para o nosso amigo Tiago lá, que está na audiência do programa também. Beleza, pastor. Nós que agradecemos a oportunidade do espaço e apesar de ser um tema tão difícil e complicado, porque envolve tantas situações que fogem do nosso dia a dia, né? E trazem essa ciência, que é a ciência do direito, que às vezes tem uma linguagem meio complicada, meio inacessível, nós queremos fazer o melhor para trazer para a igreja boas dicas e um ferramental para que ela possa realmente exercer o direito e exercer o seu direito de proclamar as verdades do Evangelho. Por conta disso, nós criamos uma série de caminhos e de canais para que nós possamos nos comunicar com as pessoas. Um deles é esse canal do YouTube que o senhor colocou, o youtube.com/direito religioso, onde nós temos semanalmente vídeos que tratam dos mais variados temas do direito religioso. Temos também o nosso livro, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, que teve a sua primeira e segunda edições editadas pela editora Concórdia, que foi um sucesso, uma parceria gigante, muito boa, e que agora, na sua terceira edição, nós estamos com Edições Vida Nova, também distribuindo aí no Brasil inteiro, e também os nossos perfis aí nas redes sociais, Direito Religioso Oficial, Jean Regina, TR_Vieira no Instagram e no Facebook também. E, por último, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o direito religioso, seja o pessoal do direito e seja principalmente as lideranças das igrejas, nós lançamos o primeiro curso online em direito religioso do Brasil, numa parceria entre o direitoreligioso.com.br com a FULBRA, certificado pela Universidade Luterana do Brasil, um curso de 240 horas, que está aí posto para que a liderança da igreja possa crescer em conhecimento para o bom exercício também do seu ministério, do seu dever, do seu ofício de levar a palavra para todos. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, sempre à disposição.
Tá legal. Esse curso que você mencionou de Direito Religioso pela FUBRA e UBRA é um curso de extensão, curso isso? Livre. Um curso livre. Isso, um curso livre de extensão, não requer graduação. Ele é um curso grande, é um curso de 1 ano, bem espaçado, e agora em tempos de quarentena fica bem bom de estudar, né? Mas que traz aí uma carga de conhecimento bastante profunda para que se possa entender melhor o direito religioso na sua vida, tanto teórica quanto prática, né? Muito bem. Um abraço também para o nosso amigo pastor Nilo Varros. Parabéns e obrigado, pastor Joel e doutor Jean, pelos esclarecimentos e orientações dadas sobre um tema sensível. Um abraço lá para o editor da Editora Concórdia. É isso aí, amigos. Pastor Mauri também. Pastor Mauri Lambe, que mencionou ali, né? A todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, nós agradecemos o carinho da audiência. Compartilhem esta live, compartilhem o podcast lá no aplicativo da rádio e também na página do YouTube da Rádio CPT, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e as orientações aqui que nos trouxe o Dr. Jean Regina, que nós possamos ter aí um feliz e abençoado final de semana, um ótimo feriado pela frente, e que Deus abençoe o nosso país, as autoridades constituídas, as autoridades eclesiásticas, que Deus abençoe as autoridades de saúde, e que Jesus, o médico dos médicos, que cura todos os nossos pecados, que venceu a morte, está vivo e que vence e cura qualquer doença também, possa ter misericórdia deste mundo nesse momento e abençoar o mundo aí com a cura através das pessoas que estão estudando aí a ciência para desenvolverem logo uma vacina, um remédio, enfim, que menos pessoas venham sofrer com este mal desta pandemia. Muito obrigado, Jean, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço aqui para o Léo Bandeira, que está fazendo a técnica aqui na Rádio CPT, que Deus continue cuidando de todos nós. Amém.